Boa noite a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2026, sendo esta a 17ª sessão realizada no ano. Convido o vereador Márcio para que faça uma leitura do trecho sagrado da Bíblia. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata número 16 de 2026. Ata 16 de 2026. Aos 21 dias do mês de maio de 2026, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 15ª sessão ordinária, sendo a 16ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Raul Brizola, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata 15 de 2026, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente salientou que o projeto de lei 2639/2026 LDO segue com as comissões competentes. Na sequência dos trabalhos, houve concessão da palavra ao senhor João Belmonte, presidente do CONSEG, e sargento Flávio Ferreira, comandante da Polícia Militar de Barracão. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos vereadores. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 28 de maio do corrente ano, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 21 de maio de 2026. Em votação, a ata de número 16 de 2026. Os vereadores favoráveis permaneçam assentados. Os contrários manifestem, por favor. Aprovada a ata de número 16 de 2026. Teremos nesta ordem do dia as seguintes matérias. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei de número 2639 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027, a LDO. Projeto de lei entrando em tramitação e discussão. Projeto de lei de número 2646 de 2026, que abre crédito suplementar no valor de R$ 626.783,69. Projeto de lei de número 2647 de 2026, abre crédito suplementar no valor de R$ 300 mil. Indicação de número 18, de autoria do vereador Leandro Ram. Cumprimento aqui os colegas vereadores, as pessoas que estão nos assistindo em casa, cumprimento as pessoas que estão aqui presentes, Dr. Carlos, Adriana, sua esposa, o Júlio, e também a Eliane, que está aqui presente, sempre nos auxiliando, né, nos projetos, sempre orientando para que nós possamos votar em segurança. E também cumprimentar os funcionários da casa e a imprensa que está sempre presente. Dando início à ordem do dia, senhores vereadores,
eu coloco em discussão o projeto de lei de número 2639 de 2026, a LDO. E também convido a servidora Eliane que possa fazer uso da tribuna para nos auxiliar aí nos projetos. Inclusive no projeto 2639, que é a LDO, e no projeto 2646 e no 2647. Eliane, sinta-se à vontade para usar a tribuna da casa. Primeiramente, cumprimento o senhor presidente, estendo os cumprimentos aos demais senhores edis, a todos os presentes nessa casa e quem nos acompanha também pelas redes sociais. O projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027 é a primeira peça orçamentária que compõe o orçamento financeiro. Então, é definido em regras legais, vou repassar em seguida. O Executivo tem uma data até 15 de abril para encaminhar ao Legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é onde são definidas as metas e prioridades para o exercício seguinte. Então, a fundamentação legal, ela está lá no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, está na Lei Complementar 101 de 2000, na Lei Orgânica do Município, e é um instrumento obrigatório de planejamento e equilíbrio fiscal. Então, o que é a LDO? A LDO define as metas e prioridades para o exercício seguinte. Então, se elabora, faz-se audiências públicas, tem a participação livre da população, do Legislativo, do Executivo, dos secretários, e é feita essa discussão para elaboração do orçamento para o exercício seguinte, que começa pela peça da LDO. Nós temos o PPA, que é para 4 anos, sempre aprovado no primeiro exercício da eleição do Executivo, para os 4 seguintes, que pega o primeiro ano do próximo prefeito também. A Lei de Diretrizes Orçamentária anual, até 15 de abril, e é a peça que fundamenta a Lei Orçamentária Anual, que vai ser a LOA, que até 31 de agosto vai estar nessa casa também, mas já está definidas as metas aqui. É a primeira peça. É lá onde vai ser definido. Vai ser feito pagamento de pessoal, encargos, serviços, obras, tudo definido primeiramente na LDO. Cada vez que o Executivo encaminha um projeto de lei, ele consta essa previsão na LDO. Apenas não é previsto lá por fontes de recurso. Existe a previsão para executar, mas no momento da elaboração da LDO, não vai ter um convênio assinado de repente. Aí, após isso, vai ser firmado convênios, vai vir recursos diferentes de recurso livre, que o que está programado ali é recurso livre, dando a previsão. Por esse motivo, que cada recurso novo que chega ao município, estamos aqui, a administração encaminha projeto de lei para que possa ser aberta a fonte específica para cada projeto. Então, qual é a estrutura? Então, as prioridades e metas, a estrutura dos orçamentos, as diretrizes de execução, despesa com pessoal, política tributária, emendas impositivas e as disposições finais. A política de responsabilidade social, a modernização dos serviços públicos, a valorização dos servidores, melhoria de infraestrutura, tudo isso vai constando nessas metas da LDO. Sempre amparada por levantamentos, não é uma previsão que se faz imaginando um valor, então se busca uma previsão de receita, se calcula uma previsão de despesa. Claro que isso vai ter mudança, por isso que a gente fala previsão. Então, a composição do orçamento é orçamento fiscal, orçamento de seguridade social, orçamento de investimento e a classificação, daí por órgão, programa, função, natureza de despesa. O quê? Secretarias, divisões, dentro disso toda a classificação de despesa pessoal, encargos, material, serviço, obras, equipamentos. Tudo isso é nesse planejamento que a gente faz as audiências públicas, para que todos possam participar, possam dar opiniões, mas a máquina vai continuar funcionando. Por esse motivo que precisa ter essas peças orçamentárias, para poder dar continuidade aos serviços.
Temos também a exigência de custeio definido, né, a viabilidade técnica financeira comprovada, que é como eu falei, precisa ter uma previsão lógica, não pode simplesmente imaginar, compatibilidade com o PPA, garantia de responsabilidade fiscal, o equilíbrio das contas públicas, definição clara de prioridades, fortalecimento e transparência. A publicidade integral dos atos, divulgação eletrônica, relatórios fiscais bimestrais, participação da população. Tudo isso a gente faz. Tudo isso também consta lá, elaboradas as peças no portal da transparência do município, né? Também ali se prevê a limitação de empenho, se necessário. Se o município se vê em dificuldade, que não tem condições de cumprir com a despesa, precisa tomar atitudes, porque a lei de responsabilidade fiscal assim exige. Então, isso também consta a necessidade de limitação de empenhos nesses casos, que daí são a redução de despesas não essenciais, preservação dos serviços essenciais e a manutenção das obrigações constitucionais, porque o Executivo precisa cumprir os limites constitucionais. Mínimo de 15% de saúde, mínimo de 25% em educação e mínimo de 70% no magistério Fundeb. Então, tudo isso está previsto nessa peça orçamentária. Eu não sei se há necessidade de detalhar mais ou menos. Eu pensei em detalhar, senhor presidente, apenas assim por secretaria. A LDO a gente não fala em valores, mas ela já consta valores, porque ela vai ser replicada lá na LOA. Então, o que já foi previsto aqui vai apenas replicar na LOA em detalhamento por elemento de despesa, por tipo de despesa. Então, nesta previsão, nós temos, na gestão transparente e participativa, que entra a administração, 9.336.950. Meio ambiente e sustentabilidade, 1.641.401. Agricultura, 1.160.000. Educação para o futuro, 15.754.912. Isso representa 28% do orçamento previsto para a educação. Cultura educativa, 368 mil. Esporte, lazer e cidadania, 497 mil. Saúde, saúde de qualidade, saúde pública de qualidade, 14.239.818. Isso representa 26% do orçamento. Porque eu mencionei aqui em questão de percentual, porque são as duas secretarias que têm uma demanda maior. Então, em um orçamento geral do município, já na previsão, nós temos 28% previsto para a educação e 26% para a saúde. O mínimo é 15%, mas nós sabemos que vamos aplicar muito mais para poder dar continuidade aos serviços prestados hoje. Saneamento para todos, 226 mil. Idosos na melhor idade, 76 mil. Urbanismo e qualidade de vida, 3.551.500. Aprimoramento do SUAS, isso na assistência social, R$ 2.148.300. Criança e adolescente como prioridade, R$ 254.600. Dívidas, encargos e sentenças judiciais, R$ 800 mil. Gestão financeira e orçamentária, R$ 687 mil. Planejamento e crescimento ordenado, R$ 200 mil. Reserva de contingência, R$ 850 mil. Aí nós temos aqui legislatura atuante e eficaz, que é o legislativo, dentro do orçamento. Previsto o executivo, o legislativo e o fundo de previdência. Então, no orçamento do município, junto o legislativo, é feito o orçamento. A legislatura, então, atuante e eficaz, R$ 2.606.000. Desenvolvimento local e inovação, R$ 614.600. Transporte eficiente, R$ 2.324.900. E esse total do executivo e legislativo soma R$ 57.336.981. Essa vai ser a LOA
que vai chegar a essa casa em agosto, com esses valores distribuídos dentro de cada secretaria. Composto, então, de R$ 54.730.981 do Executivo e R$ 2.606.000 Legislativo. Temos, então, também o Fundo de Previdência, que tem a sua contabilidade descentralizada, é outra contabilidade, contas bancárias individualizadas, CNPJ próprio, um valor de orçamento de R$ 8.727.000. Aqui, exclusivamente para aposentadorias e pensões, não se utiliza recurso para outro fim, a não ser esse. Então, o total LDO, que estamos falando hoje, mas que também é a previsão para o orçamento 2027, Executivo, Legislativo e Fundo de Previdência, soma-se R$ 66.063.981. Eu fiz um apanhado bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Sim. Senhor vereador, então, está aberto a discussão da LDO, até porque quase a maioria dos vereadores na audiência pública estiveram lá, e já está há 60 dias na casa já o projeto sendo discutido, sendo analisado. Então o projeto está aberto. Alguma dúvida, alguma pergunta? Senhores vereadores, sintam-se à vontade, que a Eliane está aí para ajudar a gente a entender melhor. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro. Eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimentando o cumprimento dos demais nobres colegas vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, cumprimentar aqui os servidores da casa, cumprimentar o nosso secretário de Saúde, doutor Carlos Santinho, dona Adriana, servidora do Estado e representante da Secretaria de Educação aqui em nosso município, cumprimentar a imprensa que se faz presente, a todos que nos acompanham através da transmissão, em especial a nossa população, e de forma muito especial, senhor presidente, cumprimentar a nossa servidora, a Eliane, que sempre que solicitada vem à Câmara de Vereadores explicar de forma técnica. Muitas vezes nós aqui não temos todo o conhecimento técnico que os nossos servidores têm, principalmente na área de contabilidade, a Eliane, que sempre brilhantemente, e nós não cansamos de elogiar o trabalho que é realizado pelos nossos servidores, em especial também na contabilidade, que é um setor que normalmente pouco aparece, mas que tem um papel fundamental no que se refere à condução dos trabalhos da administração. A LDO, como já dita pelo presidente, está há 60 dias na casa, foi amplamente discutida, principalmente na Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, da qual nós presidimos. Dúvidas, senhor presidente, nós não temos do projeto em si, até porque já é costumeiro e todo ano nós estamos aqui discutindo e aprovando esse projeto, mas é importante nós ressaltarmos a questão da importância do orçamento e das previsões orçamentárias para que possa estar regindo a administração pública e todo o trabalho que é realizado. Porque dentro dos recursos que nós temos que destinar, primeiro, de forma naquilo que é a exigência legal, do que a lei exige e a forma que os recursos públicos devem ser aplicados. E nós hoje, durante a conferência, a audiência pública de saúde, do primeiro quadrimestre da Secretaria de Saúde, nós falávamos a respeito disso e da aplicação dos recursos. Quando, constitucionalmente, o município ele é obrigado a aplicar 15% do orçamento. Desses valores que aqui nós estamos falando, o município ele é obrigado a aplicar na área de saúde, como é obrigado a aplicar 25% na área de educação. Mas, levantando os dados e conversando com o nosso secretário, por exemplo, o ano passado, o município de Barracão investiu 30,7% do seu orçamento em saúde. Então, nós estamos falando do dobro do que é a exigência legal. Mas, para isso, nós precisamos ter recurso, para isso nós precisamos ter uma equipe contábil com conhecimento técnico e com capacidade, para que possa, dentro do orçamento, remanejar alguns recursos e fazer
com que esses recursos cheguem até a Secretaria de Saúde e que esses recursos sejam destinados em benefício da nossa população. Não é diferente nas demais secretarias. Citei aqui o exemplo da Secretaria de Saúde, tendo em vista hoje nós termos discutido na audiência pública a questão orçamentária e os recursos que são aplicados nesta secretaria, e já estamos, como eu disse, só no ano passado com o dobro do que seria a exigência legal. Então o município poderia aplicar 15% e estaria cumprindo o que diz a legislação, e o demais não teria obrigatoriedade se não houvesse a sensibilidade e o entendimento da importância de nós estarmos atendendo a nossa população em todos os setores e, por isso, remanejando o orçamento de forma que seja legal, mas também de uma forma que atenda às demandas da nossa população. Então, Eliane, leve a todos os servidores da contabilidade, todos os que estão lá e que, junto contigo, elaboram essas peças orçamentárias e trazem a nós, vereadores, o orçamento do município disposto da forma da legalidade para que nós possamos apreciar e para que nós possamos votar. Muitas vezes, senhor presidente, senhores vereadores, a gente vê em algumas câmaras de vereadores, em algumas discussões, inclusive no próprio Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados, vereadores, deputados estaduais ou deputados federais fazendo emendas nos projetos que vêm às respectivas câmaras, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. As comissões sentam, discutem, analisam o projeto e nós, no nosso entendimento, não apresentamos emendas ao projeto de lei. Isso, Eliane, significa, de uma forma muito clara, o trabalho que vocês realizam. Porque se não tivesse um trabalho que fosse realizado no entendimento de que o orçamento venha redondo para a Câmara de Vereadores, e que venha atendendo às necessidades e às demandas do nosso município, da nossa população, com certeza absoluta, nós estaríamos emendando os projetos com emendas dos vereadores e analisando para que nós possamos votar. Se nós, dentro das comissões, e principalmente a Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos, não apresentou e não apresenta nenhuma emenda aos projetos que chegam à Câmara de Vereadores, é porque eles vêm elaborado com uma competência muito grande e de uma forma técnica que, como eu disse, atende às demandas do município e da nossa população. E, por isso, o nosso entendimento é de que esses projetos são de simples análise a nós, vereadores, pelo fato de já virem elaborados da forma correta dentro da legislação e também atendendo às demandas do que do nosso município e da população. Por isso, nós não apresentamos emenda e, por isso, senhor presidente, nós não temos dúvidas ou não fizemos nenhum questionamento à nossa parte contábil, pelo menos da parte do vereador Leandro, pelo conhecimento da elaboração dos orçamentos e também pela forma, como eu já disse, a forma que os projetos vêm elaborados dentro da questão técnica e de uma competência muito grande. Então, leve, Eliane, os nossos agradecimentos aos nossos servidores pelo trabalho que realizam e muito obrigado a você novamente, de público, pela prestatividade de estar sempre que solicitada aqui na Câmara de Vereadores, esclarecendo as dúvidas, principalmente da nossa população, porque aí você fala numa questão mais técnica e de uma forma que a nossa população possa entender o que está sendo discutido e os que os vereadores irão votar. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, a palavra está aberta. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não havendo nenhuma dúvida, Eliane, então podemos passar para o próximo projeto, 2646. Abre crédito suplementar no valor de R$ 626.783,69. Esse projeto de lei, ele foi firmado um convênio com a Secretaria de Estado das Cidades, o convênio 507/2026, cujo objeto é infraestrutura urbana, investimento em iluminação pública LED, substituição de luminárias, que é o programa Ilumina Paraná. Então, é um recurso que vai ser licitado, havendo aprovação desta casa. Já está com os trâmites tudo concluído de engenharia para a licitação
e daí já daria seguimento para a abertura do processo licitatório. Neste convênio, não há contrapartida do município. Esse valor de 626 mil será recurso estadual, que vai ser repassado conforme a execução, é claro, e ele vai atender a troca, na verdade, de 413 luminárias de LED. No caso, nós temos aqui o descarte de luminárias, 413 unidades, descarte de relés, 413 unidades, e descarte de braços, 413 unidades. Então, esse projeto de LED é para atender praticamente tudo onde falta iluminação pública de LED. Precisa ser feita a substituição porque esse objeto não é adequado à estrutura que tem hoje. Por esse motivo que ele é substituído, e dentro do próprio projeto também consta os descartes, porque nós não podemos simplesmente retirar esses braços, essas luminárias, e deixar ao vento, né? Então, tudo tem um tratamento específico por questões ambientais, ele consta tudo no projeto. Eu não vou relacionar aqui, a não ser que os senhores queiram, é claro, todas as ruas que vão ser atendidas, mas segundo informação que eu fui buscar no setor de planejamento, praticamente cidade e bairros vão ficar com toda a parte de iluminação de LED. Na verdade, é o que falta ainda, né? O que Tá? ainda não foi feito, agora com esse valor vai ser feito. Então, assim, esse recurso não está na conta, mas o convênio já está assinado, já está apto para licitar, já está com toda a parte pronta para encaminhamento da licitação. Havendo aprovação, já podemos fornecer a dotação orçamentária, que é a peça que dá seguimento ao processo licitatório, dizendo existe essa dotação específica do convênio para licitar. Aí vai ser lançado o pregão para concorrência, né? E tão logo homologado, pode-se dar início. É claro que a gente tem uma certa demanda de urgência pela questão de período eleitoral, todas essas situações. Mas assim que estiver homologado, já pode dar andamento aos trâmites de execução. E conforme a execução, a CETICID, a Secretaria das Cidades, é uma secretaria que acompanha muito, executado parte, é realizada medição, a medição é analisada pela secretaria, a partir disso ela faz a liberação da parcela do recurso. Então, não conseguimos pagar aleatoriamente para a empresa, precisa comprovar-se, encaminhar, inclusive as notas de empenho para a secretaria fazer a análise. Seria isso, senhor presidente. Se algum dos senhores quiser verificar a parte documental, eu trouxe a relação aqui das ruas, trouxe também algumas peças que compõem o processo licitatório, que dá embasamento legal para o processo licitatório, a gente pode deixar disponível aqui para os senhores. Alguma dúvida, senhores vereadores? Presidente. Leandro Ranca, a palavra. Presidente, nosso entendimento... Primeiro que não há necessidade, penso eu, não sei se é o mesmo entendimento dos demais vereadores, de que a Eliane faça a leitura de todas as ruas. Mas, como dito pela Eliane, esse recurso ele vai atender quase que na sua totalidade as ruas, os bairros do nosso município e algumas ruas do centro também, que ainda não receberam a iluminação de LED. Nós, e já foi motivo do debate e discussão aqui na Câmara de Vereadores, se não me falha a memória, uma ou duas sessões atrás, quando o vereador Valdinei levantou também essa questão da iluminação pública, e frequentemente nós recebemos da nossa população algumas reclamações de algumas ruas, de alguns bairros que têm um pouco de dificuldade no que se refere à iluminação pública. Esse projeto eu acho que vem num momento oportuno para que nós possamos atender esta demanda, né, e com isso colocarmos fim num problema, porque nós sabemos que hoje ainda a maioria da iluminação pública dos nossos bairros é do sistema antigo, modelo antigo, que causa
bastante problema com queima de lâmpadas, enfim, problemas de reatores, enfim, uma série de problemas que nós enfrentamos, e frequentemente tem que estar se fazendo a substituição e frequentemente onerando despesa e gastos ao município. Com a implantação desse sistema de iluminação de LED, nós vamos ganhar, primeiro, economizando na manutenção, tendo em vista ser produtos já com a tecnologia melhor, algo mais avançado, mas também na economia no que se refere ao consumo de energia, tendo em vista este tipo de equipamento consumir menos energia para fazer a iluminação. Diante das colocações da Eliane, senhor presidente, tendo conhecimento dos prazos que nós agora, daqui para frente, temos que cumprir também, diante da necessidade do período eleitoral, eu requeiro a Vossa Excelência de que este projeto, o 2646, tramite em regime de urgência nesta sessão, inclusive com votação em primeiro e segundo turno, para que nós possamos agilizar e para que as demais secretarias, e principalmente o setor de licitação do município, possam dar encaminhamento com a máxima urgência e que esta licitação seja realizada, para que nós possamos garantir este recurso, ainda antes dos prazos que a legislação exige no que se refere à lei eleitoral, para que a nossa população seja atendida o quanto antes. Se nós votarmos hoje, nós já vamos perdendo aí, nada, nós perdemos 15 dias. E o prazo estão se encurtando cada vez mais, e há necessidade da urgência na votação desses projetos para agilizar. Por isso solicito, então, que haja a compreensão e o entendimento dos senhores vereadores e que este projeto tramite em regime de urgência, senhor presidente. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Com a palavra, Valdinei. Senhor presidente, caros colegas, Eliane, pessoal que aqui está presente, e aqueles que nos assistem também, nos ouvem, eu creio que essa é uma boa notícia, e vem para mostrar também assim uma paridade de passos com o que já foi feito. Nós instalamos já com a participação governamental a nível federal, né, pela mão da Itaipu, aí as geradores, né, as placas geradoras, essa questão da sustentabilidade da energia limpa. Agora essa troca do que ainda falta da iluminação, eu creio que vem para trazer também um alento, né, na questão, algumas partes da cidade, como o Leandro falava, né, as pessoas se sentem, né, um pouco atrás na questão da qualidade da iluminação. Nós sabemos da qualidade da LED, ela tem um alcance maior, né, e tudo mais. Então, igualdade no tratamento para com as pessoas. Nós sabemos que o que foi feito agora foi em substituição às que iam queimando. Isso é louvável, né, porque não se investiu em cima do que já tinha, mas se investiu em cima das necessidades que foram surgindo e trocando por algo melhor. Então agora, com esse passo definitivo, nós tratamos com igualdade a todas as localidades, todas as partes de nossa cidade. Nós partimos para a questão da economicidade, gerando mais caixa, mais economias para possíveis alongamentos de rede, né? Sabemos que é um recurso que precisa ser usado depois nessa finalidade, as economias geradas também, qualificação e ampliação de rede, e isso vai trazer tudo de bom. Eu vejo, né, nós precisamos então dar dinâmica a esse assunto. Foi um assunto anteriormente levantado por algumas inquietações que alguns cidadãos expressavam com a gente, e de obrigação a gente trazia a plenário. Vem em bom momento, e creio que sim, precisamos ganhar tempo para não travarmos e podermos realizar o mais cedo possível essa troca. Então, concordo plenamente com o vereador Leandro, né, votar em primeiro e segundo turno, dentro das possibilidades da concordância, para que sejamos parceiros dessa boa iniciativa. Demais vereadores, vereador Tássio. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas de mesa, senhores vereadores, o doutor Carlos, a dona Adriana, o Moacir,
os funcionários da casa, a imprensa e a todos que estão nos assistindo aí de casa. É um recurso que vem aí em boa hora, né? A gente sabe da importância dos recursos e a troca dessas lâmpadas aí vem beneficiar a nossa população, né? A Eliane bem explicou para nós que vai ser trocado não só a lâmpada, né, Eliane, mas todo o conjunto da lâmpada, né? E um recurso que vem do deputado Traiano e do deputado Paulo Litro, que tanto investe no nosso município. Então, mais esse tanto de recurso aí que vem beneficiar a nossa população do município de Barracão. Parabenizar a Eliane e a todos os servidores lá da contabilidade, do setor de licitação, que fazem um excelente trabalho, às vezes não aparecem nos holofotes aí da mídia, né, quando é lançado os programas, mas estão lá fazendo um excelente trabalho em prol da população de Barracão, de todos os munícipes. Então, seria isso, presidente. Demais vereadores? Lembrando também que esse projeto, Eliane, ele já era um valor bem maior, inclusive, assim, era 1,5 milhão, né? É o mesmo projeto das máquinas que já vieram para o município. E como o município já foi trocando, se não me falha a memória, são 1.200 e alguma coisa de braços em todo o município. Então, hoje, em torno de 70% da luz pública já é LED em todo o mundo, na área urbana e a distrito Siqueira Belo, São José, e eu vendo a necessidade, por isso esse valor reduziu, Eliane, para 600 mil, porque hoje a Copel, ela conta os braços em LED em tempo real. Inclusive foi o doutor Carlos que fez todo esse projeto, né, Carlos? Na época a Copel, que nós não tinha ainda, nós tinha trocado luz de LED, mas não aparecia na Copel como luz de LED. Hoje não, hoje toda a cidade, as lâmpadas, o poste que está a luz de LED já aparece em tempo real na Copel. Então, por isso, esse valor se reduziu, né, e hoje está liberado para trocar o restante das lâmpadas, dos braços e lâmpadas, é claro, que a cidade necessita. Então, é um recurso muito importante que vem aí a melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Com a palavra ao vereador Gedivaldo. Eu cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, os funcionários da casa, os demais nominados, a imprensa e em especial o pessoal de casa. Eliane, aqui no projeto diz que o convênio número 507/2026 é total da CECID. Esse projeto ele tem alguma emenda de algum deputado? Conforme o vereador Tasso agora mencionou, então ele tem a indicação, certo, vereador? Desses dois deputados, essa parte parlamentar eu não tenho esse conhecimento, né? Mas segundo que agora foi informado ali, que é deputado Litro e Ademar Traiano. Ademar Traiano e indicação do deputado Paulo Litro. Não, só para esclarecer que é indicação, não é emenda, né? Não é emenda, é convênio, é indicação de parlamentares. Obrigado. Demais vereadores? Muito bem. Então, Eliane, podemos passar aí para o 2.647, próximo convênio. Abre crédito suplementar no valor de R$300 mil. Então, temos aqui 2 emendas parlamentares individuais para custeio de atenção primária à saúde, que é o PAP. Emendas individuais 43140003 e 40740003, viabilizadas através R$200 mil através do deputado Vermelho e R$100 mil através do deputado federal Beto Richa. A abertura do crédito, nós solicitamos aqui, conforme foi aberta, no momento do cadastramento da emenda, nós solicitamos o cadastro para utilização em consórcios, porque a nossa maior demanda de investimento ali na saúde está sendo o Consude, que é onde temos toda a parte de exames laboratoriais, de consultas, inclusive tem hospedagens, que também entraria aqui, exceto cirurgias. Nesse momento, nós estamos trazendo aqui apenas essas 2 emendas
para um determinado período, porque nós ainda temos a questão das emendas impositivas dos senhores vereadores, né, para aplicação. E esse recurso vai nos ajudar, porque ele é um recurso que já está na conta. Houve o crédito agora, início de maio. A gente escolheu essas duas propostas nesse momento, que foram as duas primeiras. Na verdade, teve 3 que entraram nessa data, mas a gente está encaminhando apenas essas duas agora, e conforme a necessidade e a demanda, nós vamos estar trazendo novamente, pelo fato que não adianta nós abrirmos todas as demandas no orçamento e reabrirmos o ano que vem. Então, nós estamos cuidando para termos recurso para continuar o atendimento. E esses recursos, então, já estão na conta. Vamos aplicar tudo em consórcio, conforme a demanda que tem da secretaria já. Não é necessário licitação, porque o consórcio já realiza essa licitação. E como nós somos consorciados da Consud, nós compramos os serviços e os materiais da Consud. Aqui eu queria apenas complementar a fala do vereador Leandro, que nós estávamos falando de percentuais ali na LDO e eu acabei esquecendo. Quando a gente fala em 15% da saúde ou 25% da educação, é a aplicação mínima das receitas constitucionais e legais, que são FPM, ICM, IPVA, tributária. Essas emendas parlamentares, elas são investidas, tanto essas emendas parlamentares como o recurso SUS, porque nós temos 2 formas de recursos que vêm como emendas, algumas como emendas, outras como propostas. Não conta nesse índice, tá? Os 15% é apenas aplicação do município nas transferências voluntárias, nas transferências constitucionais e legais e tributária. Então, todos esses recursos que a gente solicita abertura, aqui não está contando naquele percentual de 26%, de 30%. Então, quer dizer que o investimento em saúde, até eu friso isso pela questão da população, que não, essa parte técnica, né, não tem esse acesso. Então, a aplicação, o investimento é muito além desse percentual que a gente menciona. Tá? Então, aqui, especificamente para consórcio, nós estamos utilizando aquelas emendas que nós solicitamos abertura ao começo do ano aqui, para concluir aquelas. Conforme a necessidade, nós estaremos aqui solicitando novamente a abertura de novos créditos. Seria isso, senhor presidente. Senhores vereadores, fiquem à vontade. Vereador Leandro. Senhor presidente, abertura de crédito suplementar, como sempre dito por nós aqui nas sessões, projeto que não há necessidade de discussão. Aquilo que está previsto no orçamento está previsto, aquilo que não está previsto, nós precisamos fazer a abertura desses créditos para que a contabilidade possa destinar e esses recursos possam ser gastos. A nossa fala, senhor presidente, referente ao projeto 2647, é no sentido de que aqui, e hoje nós falamos e nós realizamos na semana passada e nessa semana 4 pré-conferências da saúde. Nós teremos no dia 11 de junho a Conferência Municipal de Saúde aqui no nosso município. E nós que estamos diariamente na Secretaria de Saúde, acompanhando o trabalho que é realizado pelos nossos servidores nesta pasta, não só nesta, mas como nas demais pastas também, nós sabemos da necessidade de recursos financeiros para que o trabalho possa continuar. Eu ouvi a dona Adriana há poucos dias, se não me falha a memória, na pré-conferência do bairro industrial, onde trouxe uma fala muito importante para que nós, enquanto vereadores, enquanto políticos, lideranças políticas do município, refletir um pouco. E a dona Adriana, na sua fala, falava de que nós chegamos ao entendimento da população de que a Secretaria de Saúde está funcionando. E está funcionando de uma forma satisfatória. Mas que tem a preocupação da continuidade de tudo isso. Porque nós chegamos num nível, num patamar, que nós não podemos voltar atrás. Porque nós sabemos também da necessidade e das exigências da nossa população.
As pessoas estão sendo bem atendidas, elas querem continuar sendo bem atendidas, mas muitas vezes querem algo a mais ainda, além do que está sendo feito. E para que nós possamos manter este nível de atendimento na secretaria, ou para que nós possamos, naquilo que é o entendimento não do vereador Leandro, mas da nossa população, melhorar o atendimento na secretaria, nós precisamos de dinheiro. Se nós não tivermos recurso, a Secretaria de Saúde não anda, e nós sabemos disso. Preocupado com isso, senhor presidente, e tendo o senso de responsabilidade enquanto vereador do município, e eu dizia hoje durante a audiência pública, de que nós extrapolamos a nossa função constitucional, que é a de legislar e fiscalizar. Nós poderíamos muito bem, e a população de Barracão precisa ter esse entendimento, vir aqui, doutor Carlos, legislar e fiscalizar e ir para casa. Porque a nossa função constitucional é essa. Nós, vereadores, recebemos, bem ou mal, no entendimento de alguém do povo e da população pouco, para outros o vereador ganha uma fortuna, mas a nossa função é legislar e fiscalizar. Mas nós extrapolamos a nossa função constitucional, quando nós nos dedicamos, nos empenhamos, e muitas vezes viajamos à capital do Estado, e muitas vezes somos criticados, porque estamos viajando à capital do Estado. Muitas vezes alguns que estão se beneficiando ou usufruindo do benefício de poder viajar e usar diária critica. Muitas vezes alguns que já estiveram aqui e que já fizeram benefício das diárias e que às vezes muito pouco contribuíram com o município criticam. Mas aqui está o resultado da viagem dos vereadores, principalmente nesse momento, senhor presidente, falo do nosso trabalho enquanto vereador, viabilizando já depositado na conta R$200 mil, através do deputado Vermelho. Hoje ainda me comprometia com o secretário que assim, Eliane, que for paga as RP8, nós termos mais R$100 mil a ser depositado no município de Barracão, totalizando R$300 mil de emenda parlamentar. E eu sempre digo que nós temos que distinguir, porque a emenda parlamentar é um recurso que o deputado tira do recurso dele e destina aos municípios. Então nós temos aqui depositado R$200 mil do deputado Vermelho, para que o doutor Carlos, como gestor da secretaria, junto com toda a equipe da Secretaria de Saúde, possa dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. Iremos depositar nos próximos dias mais R$100 mil. Já tivemos alguns outros depósitos, como temos agora aqui um depósito de R$100 mil, Beto Richa, se não me falha a memória, né, ex-governador do Estado, e já tivemos depósito do deputado Paulo Litro e de alguns outros deputados, que já fizeram alguns depósitos, estamos esperando alguns outros depósitos a serem feitos, e por isso nós, senhor presidente, sempre frisamos, e falamos muito sobre isso nas audiências públicas, da importância da nossa população analisar. Que quando nós falamos de eleição, e nós temos que falar, porque se avizinha uma eleição, e nós fizemos um levantamento, 70 ou mais de 70, Eliane, deputados federais fizeram voto no município de Barracão, na última eleição. Os famosos aventureiros, os famosos, agora se usa um outro termo, doutor Carlos, os deputados de pantufa, aqueles que ficam atrás de um celular, ao município, e estão ajudando para que a nossa população continue sendo atendida da forma que está sendo atendida. Por isso nós, e eu enquanto vereador faço um apelo, e nós vemos as movimentações, e é importante nós falarmos isso, quando as próprias lideranças políticas começam a se movimentar de uma forma de ter o mesmo entendimento que muitas vezes a população tem, de que não é preciso ter gratidão com esses que estão contribuindo. E aí acabam se aventurando ou tentando buscar esses que passam por Barracão e somente levam os votos e não contribuem e não ajudam o nosso município. A população precisa refletir. E nós, lideranças políticas, também precisamos fazer essa reflexão. E já que nós estamos falando no momento em que os recursos estão sendo liberados, e nós estamos vendo alguns deputados ou pré-candidatos a deputados hoje se aproximando do município de Barracão com a intenção de fazer votos, já podiam demonstrar a boa intenção de ajudar o município e já depositar um pouco de recurso para a saúde.
para atender a população. É muito fácil. Já comecem a demonstrar boa vontade. Não venham prometer que vão fazer depois, porque nós temos conhecimento e sabemos o que acontece. Depois que os votos se foram, nós temos que buscar os 2 ou 3 deputados que sempre ajudaram, que muitas vezes não são reconhecidos pela população e pelas lideranças políticas, porque muitas vezes algumas lideranças parece que têm medo ou vergonha de falar o nome dos deputados. E ontem, lá em Siqueira Belo, na audiência pública, eu dizia, eu não tenho dificuldade nenhuma em vir em Siqueira Belo e reconhecer o trabalho e os recursos do deputado Traiano, porque está aí, é visível. E nós não temos que ter vergonha de reconhecer. Um gesto de humildade, de grandeza, mas muitas vezes se tem vergonha de se dizer e fazer uso da palavra para agradecer o deputado Vermelho pelos R$200 mil que está na conta do município já para ajudar a nossa população. Então nós precisamos ter esse reconhecimento e esta grandeza nos gestos, até para que a nossa população siga os nossos exemplos. Nós somos vitrine e estamos aqui como vitrines da nossa população. E aí, se nós, que somos as lideranças políticas, que somos os escolhidos, não demonstramos gratidão e reconhecimento àqueles que realmente ajudam o município, por que a população irá fazer isso? Por que a população precisa fazer isso? Então nós temos que ter esse entendimento e essa compreensão. Se nós temos 3 deputados ou 4, e podemos pesquisar nas redes sociais, e a contabilidade pode muito bem nos informar de onde veio as emendas parlamentares para ajudar o município, nós podemos, dentro desses 3 ou 4, escolher e ajudarmos esses que estão efetivamente ajudando o município, que já demonstraram a boa vontade, o comprometimento, porque o salário, senhores vereadores, é o mesmo. O salário dos deputados federais é o mesmo. Os direitos e os benefícios dos deputados federais é igual para aqueles que ganham, e muitas vezes a população, e vossas excelências, e nós sabemos, e eu dizia isso hoje na conferência, que acham que nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. É obrigação de fazer. Bom, se é obrigação de fazer pelo salário que nós ganhamos, é obrigação de todos buscar recurso, mas é obrigação de todos os deputados mostrarem trabalho, porque o deputado que ajuda o município de Barracão ganha o mesmo salário daqueles que levam o voto e não ajuda. O salário é o mesmo. O que não ajudou o município de Barracão não ganha menos do que os outros. Então, se é a obrigação do Paulo Litro, do deputado Vermelho, destinar recurso para o município de Barracão, é a obrigação dos outros, porque ganham o mesmo salário que eles. E que fizeram voto aqui no nosso município. E que, infelizmente, não contribuem e não ajudam. E aí, nós, lideranças políticas, não podemos. E faço um apelo a vossas excelências. Nós não podemos ir para as casas da nossa população mentir. Ou distorcer a verdade. Ou dizer que fulano ajudou quando não ajudou. E eu já disse aqui, muito claramente, não tenho problema nenhum de reconhecer aqueles que contribuem e ajudam o município, mas também não tenho problema nenhum de desmentir daqueles deputados que não ajudaram e que não contribuíram o município de Barracão. E se for preciso, faça uma lista e distribui de casa em casa. Os que ajudaram e os que estão aqui pedindo voto e que não contribuíram e que não ajudaram com o nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Eliane? Eliane, muito obrigado. Fica aí à sua disposição o microfone para as suas considerações. Então, em nome da administração, somente agradecer essa casa, a todos os senhores, aos funcionários da casa, que também sempre todos nos recebem com muita receptividade. Muito obrigada, e isso ajuda muito ao andamento mais ágil dos serviços e continuidade do atendimento. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Eliane. Deus te abençoe por sempre ajudar a gente aí. Antes de encerrar a sessão, eu não vou nem me alongar porque eu já fico nervoso. Então é muito importante, senhores vereadores, colocar a mão na consciência com aquilo que o vereador Leandro falava. As eleições se aproximam, e eu ainda dizia, fui xingado ontem, senhores vereadores, que eu tenho uma possível cirurgia para ser feita de um rim, mas queria fazer depois das eleições, porque há uma necessidade de ir em casa, desmentir os vereadores que estão fazendo aquilo que não deve ser feito, que seria incondicional aquilo que vem acontecendo no município, e também levar o nome daqueles que vêm ajudando o município de Barracão, o nome dos deputados. Isso é muito importante, porque 70 e poucos deputados federais, estaduais são mais de 130, senhores vereadores, que fizeram voto em Barracão e nunca mandaram um tostão em Barracão, nem sabe, se souberem onde fica Barracão, porque vai buscar vinho na Argentina. Então, senhores vereadores, é um apelo que eu também faço. Colocar a mão na consciência, vamos pensar no município, não pensar em nós.
somente nós, mas pensar no desenvolvimento que o município está andando muito bem. Então vamos honrar aquilo que nós assumimos. Nesse momento, eu interrompo a sessão por tempo indeterminado para emissão dos pareceres. Tem?
Voltando aos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Comissão em Legislação, Redação e Justiça, vereador Renan. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, os funcionários da casa, nosso secretário de saúde, Dr. Carlos, esposa Adriana, a Eliane, toda a imprensa, os demais que nos assistem aí de casa. Senhor presidente, essa comissão tem parecer favorável, parecer jurídico favorável. Eu dispenso a leitura do parecer e peço que seja votada a LDO em primeiro turno no dia de hoje e os demais projetos em primeiro e segundo turno. Da mesma forma, passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamento, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, da mesma forma, a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à continuidade da tramitação dos 3 referidos projetos de lei. Nós sabemos que a LDO nós temos que cumprir prazo regimental e, portanto, não é possível votar em única sessão. Temos que aguardar os prazos e, portanto, da mesma forma que o presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, solicito, como eu já o fiz, que os projetos tramitem em regime de urgência para que nós possamos agilizar a licitação da iluminação pública e também, já que a Secretaria de Saúde possa utilizar os recursos destinados pelos deputados através das emendas. Os pareceres são favoráveis, pareceres jurídicos também favoráveis. Dispenso a leitura dos pareceres, senhor presidente. Passo também a palavra ao presidente da Comissão de Agricultura, Indústrias, Comércio, Viação e Obras Públicas, vereador Raul. Senhor presidente, quero saudar o senhor presidente, os demais vereadores, os funcionários da casa, o setor jurídico, o Dr. Carlos, secretário de Saúde, sua esposa, dona Eliane, a imprensa, a população de Barracão. Senhor presidente, da mesma forma eu dispenso a leitura e peço ao presidente que consulte o plenário para votar a LDO em primeiro turno no dia de hoje e projeto 646 e 647 que vote em primeiro e segundo turno no dia de hoje. Por último, também passo a palavra ao presidente da Comissão Educação, Saúde, Assistência Social, vereador Valdinei. Da mesma forma, senhor presidente, que se essa comissão dá o parecer favorável, também o parecer jurídico favorável, então que nós possamos votar o projeto 2646, 2647 em primeiro e segundo turno, em forma de urgência, e dispenso a leitura. Com os pareceres das comissões favoráveis, consulto os senhores vereadores na possibilidade de estarmos votando em 2 turnos no dia de hoje os projetos 2646 e 2647. Sendo assim, coloque em primeira votação os projetos de lei de número 2639, a LDO 2646, 2647. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Aprovado em primeira votação. Com a LDO, que aguarda os prazos regimental, para a segunda votação. Eu coloco em segunda votação os projetos de lei de número 2646 e 2647, 2026. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem não for, ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em segunda votação. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da indicação do número 18, de autoria do vereador Leandro Ram. Indicação número 18 de 2026. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Seja efetuado estudo de viabilidade técnica, estrutural e orçamentária, financeira, visando manutenção e melhorias estruturais, se necessário, no poço artesiano que atende a comunidade da linha São Roque. Justificativa em plenário, vereador Leandro Ram. Com a palavra, vereador Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, nós, conversando com os moradores da linha São Roque, senhor presidente, tomamos conhecimento de um problema que já vem se arrastando há algum tempo, e a nós foi relatado que, sempre que chove, senhor presidente,
que temos excesso de chuvas, há uma infiltração de água no poço artesiano que atende à comunidade da linha São Roque. Não é água, aí precisamos esclarecer a população e a quem nos ouve, não é água que venha de fora, ou enfim, de valetas, ou por cima da terra, mas é uma infiltração interna do próprio poço artesiano, tendo em vista, senhor presidente, esta infiltração, a água, nos dias que chove, ela fica turva. Nós que se criamos no interior, sabemos, né, e tomamos muitas vezes a água turva de um poço que é uma fonte natural e uma vertente natural. Então, por um dia e meio, 2 dias, essa água ela vai permanecer turva, tendo em vista o deslocamento da água nas suas vertentes, nas suas nascentes, no subterrâneo da terra, e junto ela traz e pode trazer um pouco de terra, e com isso deixar a água um pouco turva. Não quer dizer que seja uma água de má qualidade para o consumo humano. E os moradores nos relataram que, entrando em contato com uma empresa especializada, a empresa relatou que talvez possa haver um problema no encamisamento do poço artesiano. O poço ele é perfurado e ele é encamisado com uma tubulação. E que pode ter acontecido um rompimento, enfim, um problema que está causando essa turvidez da água nos dias de chuva. Por isso, nós estamos solicitando, senhor presidente, que através do setor competente, e acredito que deva ser a Secretaria de Meio Ambiente, que possa estar visitando a comunidade da linha São Roque, conversando com os responsáveis, e junto com uma empresa especializada, nós detectarmos qual é o problema e com isso solucionarmos este problema, para que nos dias de chuva a água não chegue às residências de uma forma turva. Ontem ainda eu recebi algumas fotos de moradores que colocaram a água numa vasilha e me mandaram, e realmente a água de forma turva. Esclarecendo ainda, senhor presidente, esse cidadão, esse morador que me mandou essa foto, dizendo que não vê problema, mas que está tendo por parte de alguns moradores reclamações da água, da forma que a água tem chegado, principalmente nos dias que nós temos um pouco de chuva, com a chuva com mais excesso. E também, senhor presidente, nós tomamos conhecimento, e aí é preciso ver toda uma parte técnica, de que normalmente, quando se instala ou se instalou os poços artesianos no município, nós temos uma rede que liga a bomba à caixa de água, né? E nós temos uma rede que faz a distribuição da caixa para as residências. No distrito da São Roque, nós temos só uma rede. A mesma rede que joga a água da bomba do poço artesiano na caixa é a mesma que distribui para as residências. Com isso, quando a bomba liga, primeiro a água vai para as residências e depois ela vai para a caixa. Nós sabemos, tecnicamente, que deveria ser o contrário. Pode ocorrer o fato de que pode ter alguma residência que esteja acima do nível da caixa e que, com isso, a água não chega até lá. E, por isso, a necessidade de fazer um estudo. Mas, nos relatavam os moradores de que está havendo alguns problemas de estouramento. Os canos estouram pela pressão que a bomba trabalha e joga água, e, com isso, causa problemas na rede próximo às residências. E aí, periodicamente, tem que estar se investindo em recursos para fazer a manutenção dessa rede. Então, são 2 problemas que nós precisamos analisar. O primeiro, do encamisamento do poço, para que a água venha limpa e não mais turva, pelo excesso de chuva, e também a questão de ver, se não tivermos nenhuma residência que esteja acima do nível da caixa, que seja feita então a rede ligando a bomba até a caixa de água e depois a distribuição para as residências, evitando o transtorno, porque aí, além para se fazer a manutenção, vossas excelências sabem muito bem, além de gasto com cano, ainda há o trabalho manual de ter que cavocar, muitas vezes necessitando até deslocar uma máquina para ir lá, quando o cano está numa profundidade maior, há necessidade de uma máquina para encontrar esse cano estourado e fazer a manutenção. Então, com isso também, nós iremos investir um pouco nessa rede, mas iremos economizar nas despesas de manutenção da rede e atender uma demanda, então, lá da comunidade da São Roque. Senhor presidente, muito obrigado. A indicação, como de costume, será encaminhado ao setor competente. Senhores vereadores, era esta a ordem do dia, e passo a palavra livre para que os vereadores possam falar sobre seus trabalhos e assuntos relacionados ao nosso município. A palavra está livre, senhores vereadores.
Presidente, Com a palavra, peço doutor Renan. dispensa da palavra livre, eu tenho um compromisso agora. A palavra está livre, senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, população do nosso município, eu faço uso da palavra livre. Primeiramente, senhor presidente, para relatar nossa satisfação pela forma que as conferências foram organizadas, pela participação das pessoas que estiveram, e também, senhor presidente, pelo comprometimento de toda a equipe na realização destas pré-conferências e hoje na audiência pública de prestação de contas quadrimestral, que é uma exigência legal e que precisa ser realizada. Mas, novamente, senhor presidente, parabenizar a secretaria, através do secretário e de todos os servidores, e nós falamos durante as pré-conferências e hoje na audiência pública, de que o trabalho só está sendo realizado, senhor presidente, num conjunto de ações, né, sobre a liderança do nosso secretário, doutor Carlos Santin, mas com o comprometimento de toda a equipe. Muitas vezes, senhor presidente, nós falamos e às vezes elogiamos um médico, e eu tenho dito, senhor presidente, que nós precisamos reconhecer o trabalho da pessoa que está lá exercendo a função de serviços gerais, vereadorado, fazendo a limpeza das unidades básicas de saúde, até o médico ou o dentista que tem o maior salário dentro da secretaria e que recebe muito mais do que os serviços gerais, os nossos motoristas, as nossas ACS, mas que todos dentro da secretaria têm um trabalho importantíssimo no que se refere ao atendimento da nossa população. Parabenizo o doutor Carlos, Vossa Excelência e toda a equipe pela realização dessas pré-conferências, trazendo a participação da população, abrindo o espaço para que a nossa população seja ouvida, para que a nossa população possa elogiar o trabalho que está sendo realizado e que também possa falar suas dores, falar o que precisa ser melhorado, e nós sabemos que sempre temos que estar, como eu já disse aqui, no entendimento da nossa população, melhorando o que se refere o atendimento à nossa população. E por isso, senhor presidente, que nós, e novamente aqui friso a importância, e agora há pouco nós conversávamos com o doutor Carlos, o nosso município ele tem um teto da possibilidade de recursos de mais de 9 milhões de reais, né, doutor? E hoje nós temos apenas ainda de emendas destinadas ao município 2.670.000. Por isso temos ainda uma margem de 7 milhões de reais que é possível os parlamentares ainda estar destinando recursos à secretaria para que nós possamos atender. Eu dizia nas pré-conferências, senhores vereadores, enaltecia a grandeza de vossas excelências no que foi, no ano passado, a destinação das emendas impositivas na sua totalidade, fechando um valor de 607 mil reais destinado à secretaria que será utilizada no atendimento da nossa população. Novamente penso, e o vereador Leandro estará fazendo isso, e penso que seria importante, nós que diariamente acompanhamos o trabalho que é realizado pela secretaria, que novamente esse ano nós nos uníssemos, nos desse as mãos e destinasse novamente na sua totalidade as emendas impositivas para a Secretaria de Saúde, para que nós pudéssemos estar atendendo a nossa população. Porque como o vereador Leandro está diariamente na secretaria, todos os nobres colegas vereadores com certeza passam pela secretaria na busca de atendimento, na busca de defendendo as demandas e as necessidades da nossa população. Como nós estamos lá solicitando e pedindo que a nossa população seja bem atendida, também nós temos a obrigação de contribuirmos para que isso aconteça. E a forma de nós contribuirmos para que isso aconteça é, como eu já disse aqui, destinando recursos. E se nós temos a possibilidade de destinarmos as emendas impositivas, e nós sabemos que se nós formos pegar, e já tivemos exemplo no passado, quando nós distribuímos as emendas impositivas, 50% que é obrigatório para a saúde, e os outros 50% para uma reforma, para uma obra, que não é o suficiente. Então, muitas vezes, como é que vamos reformar uma ponte com 30 mil reais, reformar uma escola, enfim, um posto de saúde? Não é possível.
Então, é uma forma de nós contribuirmos e ajudarmos e não só ficarmos no discurso, mas sim na prática, contribuindo com a Secretaria na destinação deste recurso, na sua totalidade, à Secretaria. Aproveito também, senhor presidente, a palavra livre para fazer um agradecimento. Já falei um pouco do que é a importância das emendas parlamentares, mas fazer um agradecimento especial ao deputado Vermelho pela destinação desses R$200 mil à Secretaria de Saúde e também pelo compromisso de nos próximos dias estar depositando mais R$100 mil. Isso demonstra, senhor presidente, porque nós sabemos que quando nós falamos de emenda parlamentar, o deputado ele tem a prerrogativa de escolher o município que ele vai destinar o recurso. E se nós tivemos um entendimento e a compreensão do deputado Vermelho de estar destinando esses valores ao município de Barracão, é porque o deputado tem um comprometimento, tem uma gratidão muito grande pelos votos que obteve aqui no nosso município e também tem uma proximidade com o município de Barracão e por isso sempre está auxiliando o município no que se refere a recursos para o atendimento da nossa população. E é importante, como eu já disse, nós temos gratidão e agradecer aqueles deputados que estão se empenhando, que estão trabalhando e que estão ajudando o município de Barracão e por isso sempre estamos aqui citando e agradecendo os recursos que o deputado Vermelho tem destinado ao município de Barracão, especificamente e principalmente os recursos destinados à Secretaria de Saúde, porque nós sabemos, senhores, e a nossa população sabe, muitas vezes nós podemos até sofrer um pouquinho, doutor Carlos, com uma estrada que não está muito boa. Mas quando se refere à saúde, é algo que é de urgência, que é importante, que é necessário e que tem que ser para ontem. Muitas vezes nós não podemos esperar. O doutor ontem citava o exemplo de muitas vezes as pessoas que querem uma prioridade do atendimento que estão com a dor numa perna. Mas nós temos lá uma pessoa que está infartando. Então nós temos que ter essa prioridade e esse bom senso de saber que primeiro nós temos que atender. Então sempre que nós falamos de saúde, é sempre tudo para ontem. É sempre tudo com urgência. E aí a necessidade do recurso e a necessidade de nós reconhecermos aqueles que estão ajudando e que estão contribuindo com o município de Barracão. Também, senhor presidente, nós tomamos conhecimento hoje, quero aqui de público fazer uma observação ou um registro. Nós tomamos conhecimento, senhor presidente, que através do decreto 170/2026, o prefeito Jorge Luiz Santin nomeou a ex-vereadora do nosso município, a ex-vereadora e suplente de vereadora Luciana Garcia da Rosa, secretária da Secretaria das Políticas para as Mulheres aqui no nosso município. Eu tenho dito sempre, senhor presidente, senhores vereadores, que há necessidade de o gestor ter o entendimento e a compreensão e a sensibilidade de saber aonde colocar as pessoas. E nós vimos um exemplo claro com a nomeação do Dr. Carlos, quando estava na gerência geral e posteriormente veio para a Secretaria de Saúde. E vimos os avanços e tudo o que aconteceu. Nosso entendimento é de que a Secretaria da Política para as Mulheres estará muito bem servida com a secretária escolhida, com a ex-vereadora e suplente de vereadora, psicóloga do nosso município, Luciana Garcia da Rosa. A Luciana, ela tem uma bandeira na defesa dos direitos das mulheres, ela tem um entendimento e uma sensibilidade do que há as necessidades para que as coisas possam estar acontecendo e, portanto, nós parabenizamos o prefeito pela escolha e parabenizamos a nossa ex-colega, vereadora, ex-vereador do município, pela escolha. Eu acho que é uma escolha acertada, eu acho que nós vamos poder avançar e nós sabemos porque nós não tínhamos a Secretaria da Mulher no nosso município, nós criamos a pasta o ano passado e agora há a necessidade da escolha de uma pessoa para estar assumindo esse cargo. E a escolha da Luciana eu penso que venha suprir esta necessidade pelo conhecimento, pela bandeira que defende, pelas causas que defende e também por já ser servidora do nosso município, por ter conhecimento e por estar entrosada com a equipe. Eu acredito que nós teremos um belo trabalho realizado nessa secretaria e por isso, senhor presidente, ontem ainda eu conversava um pouco com a Luciana na prefeitura, de manhã e à tarde lá no Distrito Esquerabelo, na pré-conferência, e dizia para ela da nossa satisfação dela estar assumindo esta pasta e estar realizando esse trabalho junto à Secretaria das Políticas para a Mulher. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores?
Com a palavra do vereador Gedivaldo. Senhor presidente, caros vereadores, nós fomos eleitos, os 9 vereadores, porque o povo nos colocou, nós somos líderes do povo. Então, nós todos somos idôneos, nós temos que nos comprometermos com os nossos atos, com o que fazemos. E eu acredito que o que o senhor presidente trouxe ali, que tem demais vereadores, não sei, que está indo na casa do povo mentir, eu acho que nós teria que abrir uma investigação disso aí, indiferente do vereador que seja. Por nós ser líder, por nós ser autoridades do município. Então, para mim, é grave isso aí. E quero deixar claro que nós vivemos uma democracia livre, por enquanto. Nós não vivemos uma ditadura. Nessa casa, já por 3 ou 4 vezes, foi mencionado, pressionado e, no meu ponto de vista, assim, colocado uma pressão que o povo é obrigado a escolher o A, o B ou o C. Eu acredito que não. Concordo com a palavra, algumas partes da palavra do vereador Leandro, que nós temos que ser gratos. Sim. Eu, por exemplo, eu sou muito grato pelo deputado Adão Litro, pelo deputado Paulo Litro, pelas verbas. Hoje não sou companheiro deles, não. Não tem aliação política com deputado, com prefeito, com vereador, com ninguém. Mas eu sou muito grato, porque a família Carvalho foi a quem abriu as portas há 4 anos atrás. Do Adão Litro e do Paulo Litro. Hoje, se essas verbas estão vindo para Barracão, tudo que veio da família da família Litro, desculpa, é graças a eu e minha família que nós botamos em meio tempestade, em meio temporais, como os senhores sabem, que passamos aquela época lá, botamos o peito, abraçamos os Litro e fizemos uma votação razoável. E hoje, então, essas verbas estão vindo para Barracão graças à família Carvalho, como mencionei, e sou muito grato. Não sei se vamos apoiar novamente os Litro ou não vamos, mas eu sou muito grato. Isso aí. Então, como falei, nós vivemos uma democracia livre, nós estamos livres para assumir quem nós quiser, quem nós buscar. Eu acredito que indiferente, só que eu acho assim que está ficando muito cansativo, está ficando muito... O negócio está ficando ruim aqui na Câmara. Desse negócio de querer empurrar no povo. Não, tu tem que votar no A, ou no B, ou no C, ou tal. Não, é livre. Nós somos livres. Eu deixo bem claro hoje. Hoje eu não tenho aliação política com deputado nenhum, com candidato a deputado nenhum. Vou buscar o melhor de quem? Do povo. Vou buscar o melhor para o meu povo, para o meu grupo. E eu acredito que os demais vereadores também têm que deixar assim, o povo que vai escolher. Não importa quem que vem, quem que não vem. Esse é o meu ponto de vista. E volto a falar novamente. Presidente, eu acho que se tem vereador que anda mentindo, que anda falando isso e aquilo, ali, eu acho que nós temos que abrir uma investigação sobre isso aí, porque nós somos líder, nós somos idôneos. Fui citado pelo vereador Gedivaldo Carvalho e o regimento me dá o direito, senhor presidente, de fazer uso da palavra. Vereador Gedivaldo, dizer muito claro a Vossa Excelência que ninguém mais, e Vossa Excelência sabe disso, que já fiz algumas discussões e alguns debates públicos aqui na Câmara de Vereadores, defendendo o direito do vereador se manifestar, do vereador falar, inclusive fazendo um trabalho da revisão do regimento interno para que alguns direitos que foram retirados do vereador sejam colocados novamente no regimento para que nós possamos, de forma democrática, se manifestar, falar. E hoje eu ainda falava na imprensa de que eu posso discordar com o que Vossa Excelência fala, Vossa Excelência pode discordar no campo de ideologia política, no campo de ideologia partidária, e posso rebater, e Vossa Excelência ter o direito, como teve agora, hoje não por uma questão regimental, mas por um entendimento e pela grandeza do presidente José Borsato em conceder a palavra livre, porque se ele quisesse cortar a partir de hoje a palavra livre, nós não falaríamos mais, e eu dizia na imprensa que nós tivemos sessões realizadas de 3 minutos, porque os vereadores não podiam falar. Não está havendo, vereador Gedivaldo, nenhuma pressão
O que está se pedindo é de que a nossa população compreenda a importância. Porque eu vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Vamos supor, não vou dizer que isso vai acontecer, que Vossa Excelência escolha, por opção e por direito, e porque vivemos numa democracia, apoiar um deputado que nunca contribuiu com o município de Barracão. E quando os seus eleitores, vereador Gedivaldo, precisar de atendimento na Secretaria de Saúde, nós vamos tirar dinheiro da onde para atender os seus eleitores? Da onde que nós vamos tirar dinheiro? Desses aventureiros que vêm aqui e que não contribuem, que não ajudam com o município? Ou da onde é que nós vamos tirar dinheiro? Ou aí nós temos que reconhecer e ter gratidão com aqueles que estão ajudando? O que nós estamos pedindo não é pressão, e não iremos pressionar, porque realmente vivemos numa democracia. O eleitor vai escolher. O que nós estamos fazendo, e iremos continuar fazendo, é pedir à nossa população que tenha sensibilidade de que, para que nós possamos continuar realizando o trabalho que nós estamos realizando, nós precisamos de apoio. O Ministério da Saúde, vereador Gedivaldo, diz, e eu acabei de falar isso aqui, que o município de Barracão tem direito a 9 milhões de reais. Mas o Ministério da Saúde não destina os 9 milhões de reais. Os 9 milhões de reais só vêm para o município se um parlamentar, um deputado federal, ir lá e dizer, eu vou destinar tanto, como fez o Vermelho com 200 mil. E hoje, dos 9 milhões, nós só temos, e eu acabei de dizer aqui, 2 milhões e 670 mil reais. Portanto, nós ainda temos um campo de 7 milhões. E o que nós estamos fazendo é um apelo para que vereadores como Vossa Excelência, que daqui a pouco tome a decisão, e é um direito seu, de escolher um outro parlamentar, que ele já comece a ajudar agora. E já destine um recurso para nós atender a saúde, inclusive os seus eleitores que precisam de atendimento. E não só na saúde, porque nós reclamamos aqui de iluminação pública, nós reclamamos de asfalto, nós reclamamos de estradas, e para tudo isso precisa dinheiro. E se nós não tivermos recursos, então não está havendo pressão e nem a obrigação de ninguém votar para ninguém. O que está se fazendo, e o vereador Leandro irá continuar a fazer, é tentar conscientizar os nossos eleitores e a nossa população. E Vossa Excelência fala muito bem, quando fala do trabalho que Vossa Excelência fez ao deputado Adão Litro e ao deputado Paulo Litro na última eleição, e nós colhemos os frutos disso. É disso que nós estamos falando. Da importância de nós apoiarmos deputados que tenham comprometimento com o município de Barracão. E temos que dizer à nossa população isso. E quando nós falamos aqui, eu também me referi, o presidente se referiu, e talvez o presidente possa, e não vou fazer a defesa do presidente, porque ele tem a prerrogativa de fazer isso. Não vou fazer a defesa do presidente, mas preciso esclarecer. Quando o presidente falou, o presidente talvez possa ter, e eu não escutei bem a fala dele, se expressado mal. Mas ele não disse que os vereadores estão mentindo, e tenho certeza que a intenção dele foi essa. De que se caso ocorrer isso, e eu também disse isso, que se algum vereador ir para as casas mentir que o fulano de tal trouxe recurso para o município e ele não trouxe, nós temos que esclarecer a nossa população. Nós temos o vereador Gedivaldo, o vereador Leandro tem direito de escolher um parlamentar para representar. Mas nós temos que esclarecer que este parlamentar não ajudou o município de Barracão. É isso que nós estamos falando. E conscientizando a população. E eu fiz um apelo a Vossas Excelências, às lideranças políticas, para que nós possamos, se nós temos pessoas, e Vossa Excelência tem, porque Vossa Excelência fala do trabalho que realizou para o Adão e para o Paulo. Vossa Excelência tem 2 deputados que contribuíram com o município. E que aí não há nada que impeça Vossa Excelência de continuar ajudando 2 deputados que investiram e aportaram recursos, e o Paulo Litro destinou 1 milhão de reais para a saúde. Um montante significativo de recursos. É isso que nós precisamos esclarecer para a população. Então tem parte do seu trabalho que realizou em conseguir votos, como tem aqui dos Vermelhos, o meu trabalho, e dos demais vereadores que auxiliaram e ajudaram os deputados que estão contribuindo. É isso que nós estamos fazendo. Um apelo à nossa população para que esteja o reconhecimento, porque, como eu disse, não tem como nós querer, eu não posso ir na Secretaria de Saúde, pedir para o secretário atender os meus eleitores, ou a população num todo, porque eu não sou vereador só dos meus eleitores, mas de toda a população, se eu estou representando um parlamentar que não contribui, que não ajuda o município. Aí é fácil, vereador Gedivaldo, eu escolher um deputado qualquer, sem comprometimento, e muitas vezes, não estou falando que é o caso de Vossa Excelência, e não tem motivo de Vossa Excelência ofender, mas muitas vezes num benefício pessoal, para pegar um pouco de recursos e apoiar um deputado qualquer. E depois os nossos deputados, que tem comprometimento, manda o dinheiro para atender a todos, inclusive os eleitores desse que não querem ajudar aqueles deputados que estão contribuindo com o município. É esse, não é pressão, é um apelo. E aí Vossa Excelência não pode também se ofender se nós esclarecermos para a população, e caso Vossa Excelência escolha a apoiar, e é um direito ser um deputado que não contribuiu com o município de Barracão,
Vossa Excelência não pode se ofender do vereador Leandro dizer que até então esse deputado não ajudou. Pode ser que ajude, mas até aqui não contribuiu. Estou dando um exemplo. Então é essa a nossa função aqui, esclarecermos a população e deixar muito claro todas essas questões no que se refere às emendas parlamentares e à importância de nós termos deputados comprometidos com o município de Barracão. É só sobre isso que nós estamos falando. E a fala do presidente ficou muito clara. Para quem entendeu, o presidente não acusou. O presidente, ele como eu, ele falou que se caso ocorra, haverá, por nossa parte, com comprometimento com o nosso cargo e com o nosso mandato, a nossa responsabilidade de dizermos para a população aqueles que ajudaram e aqueles que não ajudaram, e iremos fazer isso sem sombra de dúvidas. Senhor presidente, muito obrigado. Eu só queria também responder ao colega vereador, que quando eu falava, está gravado, se um vereador for mentir nas casas, é obviamente que outros vereadores, inclusive eu, vou desmentir. Então, temos aqui, ó, até o colega vereador vai a Curitiba, aproveita, na segunda-feira aí grava com o Adão Litro, Paulo Litro, lá dizendo que eles mandaram recurso no teu nome para o município de Barracão. Então é muito simples assim. E aqui tem, ó, 2.670.000 na conta da saúde. Cito o deputado que trouxe R$1. É isso que nós estamos cobrando. A pressão é recurso para o povo. Aquilo que o Leandro falava, como é que vão atender? O teu eleitor vai ser atendido como qualquer outro cidadão do Barracão. E cadê o líder desse eleitor? Trouxe o quê? Em que ele contribuiu para que as coisas tivessem recurso na saúde, como tem aqui, ó, 2.670. Então, a pressão, essa casa tem se comportado de uma maneira muito eficaz em recursos para todas as áreas do município de Barracão. Então, talvez, quando o chapéu serve, digamos assim, eu acho que fica na consciência de cada um. O que eu estou fazendo para melhorar a vida das pessoas do meu município que foi eleito? O que eu vou falar lá para a pessoa que votou em mim? O que eu estou fazendo para melhorar a vida dessa pessoa? Na saúde, na agricultura, no rodoviário, em todas as áreas. Porque é fácil culpar os outros. É muito fácil jogar pedra na vida dos outros. Agora, o mais difícil é o fazer. Então está na hora de todos nós vereadores, talvez, parar de criticar o outro e fazer. Trazer recursos para o município, que é isso que interessa a população. Não conversa fiada. Conversa fiada não interessa a ninguém. Isso aí é coisa do passado. Essa casa já foi palco de guerra, mas isso a população já não tem mais interesse por esse tipo de comportamento dos vereadores. Então está na hora de cada vereador tomar consciência. Eu acho que eu poderia aqui falar 3 dias, mas fica nas palavras por isso mesmo. E espero que o senhor vereador agora vai a Curitiba, vá lá nos deputados e traga recurso para Barracão. É isso que interessa, é isso que a gente cobra, recurso. A palavra está ali, o senhor... Demais vereadores querem falar? Eu tenho direito de resposta. Eu não citei seu nome. Mas eu tenho direito de resposta. Eu só falei o vereador. Eu tenho direito de resposta. Não, você citou meu nome, eu não citei teu nome. Então você não tem direito. Do vereador Leandro. O vereador Leandro. Não, você direto. É 2 palavras. Você deveria ter pedido a palavra quando ele estava falando. Eu só quero. Mas o senhor pulou na frente. Pegou, ele nem acabou de falar, eu já falei. Quando ele estava falando, você tinha direito de pedir a palavra, porque ele citou teu nome. Mas agora você não tem direito à palavra. Vamos encerrar a sessão, então. Demais vereadores, palhaçada não. Se comporta e se coloca no teu lugar. É fácil vir aqui falar mal dos outros. Com a palavra, o Raul. Eu até fico nervoso com a situação assim, né? Eu acho que todos nós estamos lutando, né, por uma causa, uns por uma causa mais nobres, outros umas causas menores, né? Eu acho que nenhum vereador entrou, né, nessa casa aqui para ficar de braço cruzado. Talvez, né, uns conseguem mais recursos pelo fato de ter parceria com deputados que demandam mais recursos para Barracão, né, que apoia Barracão já há tempo, e eu fico preocupado com isso, sabe? Eu, particularmente, fui criticado já muitas vezes, aí não dei importância, porque a gente, depois que entrar na vida pública, tem que estar livre para crítica, né? Esse negócio de receber crítica e embrabecer, isso não faz parte, né? Eu acho que não adianta nós embrabecer. Nós temos que estar aberto para crítica. Se eu tiver certo, vou receber um elogio, com certeza. Se eu tiver errado, vou receber uma crítica e tenho que aceitar. Né? Não vou pegar 4 pedras na mão, convidar mais uns 4, 5 para mim avançar em outras pessoas porque me criticaram.
Eu acho que eu, logo no começo que entrei de vereador, também fui a Curitiba e trouxe recurso e fui criticado. E nem por isso eu fiquei bravo. Continuei trabalhando quieto, continuei trabalhando no interior, defendendo uma bandeira que é da roça. Eu moro na roça e defendo essa bandeira e vou defender até o fim. Eu acho, independente do político que tiver à frente do município ou à frente do estado, eu vou defender aquela bandeira lá de unha e dente, porque eu moro lá, trabalho lá, nasci lá, defendo os nossos comerciantes da nossa cidade, defendo a parte que tá certa. Posso prontamente dizer meus parabéns para os vermelhos que trouxeram recursos para o município, para os litros que trouxeram recursos para o município, para o Ademar Traiano que trouxe recursos para o município, para a deputada federal Leandro Del Ponte que trouxe recursos para o município, inclusive agora nós temos lá 300 mil reais para ser comprado em máquinas para agricultura, que dá aproximadamente 8 máquinas para agricultura. Eu não fico falando toda hora, isso e aquilo, e puxando briga. Eu acho que nós tínhamos que unir as forças e trazer recursos para o nosso município, e se unir, trazer mesmo recursos, mas sem ficar nessa, o meu trouxe mais, o meu trouxe menos, e essas coisas, sabe, não vai pegar bem para nós. Nós temos que defender a bandeira dos barraconenses, isso com unha e dente, né? Viajar para Curitiba e sentar com o deputado e colocar para o deputado, nós temos uma deficiência. Parte, vereador Raul. Uma pergunta, Vossa Excelência. Vossa Excelência acha justo um deputado que mandou 50 mil ser tratado da mesma forma que o deputado que mandou... Estou dando um exemplo, não estou dizendo que é o caso de Vossa Excelência. O ser tratado da mesma forma que um deputado que mandou 4 milhões e 500, ou 20 milhões, ou 30 milhões? Não. O tratamento tem que ser diferente. Eu não acho. Ajuda. Eu não acho, vereador Leandro, justo. Eu não acho justo. Mas assim, quando o senhor correu para vereador a primeira vez, o que o senhor tinha para oferecer para o município, além da sua amizade, os seus contatos, o seu grupo? E se um deputado correr pela primeira vez, o que ele trouxe para Barracão? Nós íamos sair dizendo por aí, fulano não trouxe nada para Barracão, não podemos votar para ele. Mas aí vamos trocar um que está ajudando o município? Não vamos trocar. Não, ninguém vai trocar. Ninguém vai trocar deputado. Ninguém vai trocar deputado. Mas se por acaso um dos vereadores escolher um deputado que nunca correu, ele vai chegar nas casas e daí depois em seguida vai chegar um outro vereador e vai dizer, não, esse aí não podemos votar porque não trouxe recurso para Barracão. Então esse deputado não tem direito nem de correr. Em lugar nenhum. Daí que democracia que é essa? Eu acho que a democracia é essa aí. Ninguém nasceu sabendo. Para tu chegar num trabalho, alguém vai ter que te ensinar. Alguém vai ter que te dizer o caminho. Ninguém está dizendo que é justo ou injusto. É justo nós apoiar os candidatos que trazem recursos para o nosso município. E que pegaram sempre o nosso município para ajudar. Então vamos fazer isso, vereador Raul, e termina a discussão. Vamos ajudar os que estão ajudando o município e encerrou-se a discussão. Daí não tem o porquê nós discutir. Mas cada um vai ter o direito. Porque tem vereador. Claro, com certeza. E nunca vai deixar, vereador Leandro, nunca vai deixar de fazer voto em Barracão quem nunca fez nada, mas daí nós vamos bater o resto da vida nessa tecla. Porque vai se passar essa eleição agora e vai ter candidato que vai fazer voto aqui, que nunca fez nada, e vai na outra eleição também vai fazer. Pela nossa omissão, pela omissão das lideranças, que não esclarecem para a população aqueles que ajudaram o município. Pois é, mas... Não tem comprometimento com aquele. Então, se nós formos omissos, vai continuar nessa situação. A partir do momento em que eu, por exemplo, vou passar a primeira... Eu, por exemplo, vereador Leandro, a primeira eleição que eu vou passar, é a primeira eleição que eu vou passar agora, a primeira eleição que eu vou passar de deputados, né? Mas o senhor já passou outras eleições. Deveria ter ido explicado para as pessoas por que tanta gente fez voto aí. Eu é a primeira eleição, o senhor já é mais, outras eleições o senhor já passou, então já deveria ter explicado para o povo, né? Mas infelizmente não vai adiantar, outros deputados vão fazer voto no município. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores? Senhor presidente. Com a palavra, Valdinei. Eu creio que quando a gente absolutiza uma forma de ser merecedor de voto ou não, no caso... por cifras, nós distorcemos também o papel dos próprios deputados, né? Como se o passar emendas fosse o papel essencial. Tá? Então, assim, tem deputados, né, e eu não estou me referindo a nenhum dos abençoadores do local, né? Tem deputados que podem mandar 1 bilhão que eu não voto. Porque eu tenho, a minha consciência não está à venda, né?
Eu tenho uma postura, eu tenho um pensamento, eu tenho o direito a pensar o que eu penso. A minha vida teve uma maneira de ser conduzida e não há valor que dobre. E se fizeram, parabéns, né? E continuem fazendo e serão bem-vindos. Mas a consciência de cada um, nós temos certos parâmetros que definem também as opções que a gente faz. E nós não podemos absolutizar uma maneira de definir o voto. Tá? Então, assim, a pressão ela é justa, certa pressão. Mas o absolutismo, quem que educou um filho só com dinheiro? Né? Nós vemos muito neguinho frustrado na vida aí, filho de papaizinho, que dinheiro nunca faltou. Nós vemos muitas esposas, né, que foram caladas pela força do dinheiro, mas nunca foram felizes. Vemos muito marido também, né, que se frustrou porque confiou demais no dinheiro. Então, assim, dinheiro seja bem-vindo. Eu acho que nós temos o nosso direito de usarmos os argumentos que temos, mas o absolutizar uma via para impor a necessidade de voto, eu acho que não. Então, eu acho que nós precisamos ser moderados um pouco em nossas falas, sim. Né? Parabéns quem consegue bastante, pelas suas vias, né? pela sua capacidade de articulação. Né? Mas também lembramos que os deputados não estão lá só para semear, né? dinheiro. Eles estão lá para defender ideias, são legisladores como nós. E eu aprecio muitas vezes muito mais por uma postura, a defesa de um direito, né, de uma pauta significativa, no meu entendimento, que pode não ser o entendimento dos demais. E eu respeito, porque o que nos trouxe até aqui são histórias diferentes e ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito para ser bom. Né? Então, acho que assim, um pouco de respeito nesse sentido é bom. Né? E se nós tivermos falas não tão iguais junto aos eleitores, alguns poderão interpretar como mentiras, outros poderão interpretar como um ponto de vista diferente. Né? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Né? Se tudo o que eu falar, se tudo o que eu ouvir não estiver de acordo com o que eu penso, eu julgar como mentira, daí é perigoso. Né? São pontos de vista diferentes. E pronto. Tá bem? Então eu volto a dizer, parabéns a quem traz, eu tiro o chapéu, dinheiro, sem dinheiro não se faz nada, né? Então, mas não absolutizemos, né? Essa via de ser merecedor ou não de voto, porque nós sabemos que atrás muitas vezes de grandes capitais e de grandes gestos de bondade, há pensamentos mesquinhos que muitas vezes frustram qualquer tentativa de enobrecimento. Então, volto a dizer, tem gente que poderia depositar um baita, né? A consciência da gente não tem preço. Então, seria isso, presidente, eu acho que um pouco de respeito, de postura e de tolerância nesse sentido seria bom para essa casa, porque nem começamos a campanha ainda. E temos pontos de vista diferentes que merecem o respeito. Demais vereadores? Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de junho, quarta-feira, lembrando que é véspera de feriado do Corpus Christi. E encerro esta sessão.